uma grande honra poder ouvir Eduardo Iver, conhecedor da filosofia oriental, instrutor de yoga, instrutor de meditação, que estará nessa nossa escola de verão nos brindando com a palestra Qualidade de Vida e Saúde Pessoal e Planetária. Boa tarde, Eduardo. Bem-vindo. Uma graça poder estar com você. Boa tarde, Otávio. É uma alegria estar com vocês aqui na mais escola de verão, que esse ano tem uma característica um pouco diferente, eu diria até única, né? Nós nunca tínhamos experimentado fazer aliás, era até impensável, né? Até o ano passado a gente fazer uma escola de verão online. Mas as coisas estão sempre se adaptando às necessidades da vida, né? E essa pandemia nos trouxe para um tipo de conexão diferente, mas que não deixa de ser também muito agradável. Eu tenho assim participado diariamente, quase, de muitas reuniões, de trocas, de palestras, e talvez a gente tenha, assim, nesse período, tido a oportunidade de ter acesso a mais informação do que a gente teria se a gente estivesse frequentando apenas reuniões presenciais, né? Eu acho muito positiva essa postura de nós organizarmos a escola de verão dessa maneira, em que nós estamos juntos, apesar de separados. Então, o tema de hoje é qualidade de vida e saúde pessoal e saúde planetária. E é interessante que esses conceitos são conceitos um pouco abrangentes, eu diria, né? Porque, por exemplo, quando se fala de qualidade de vida, hoje mesmo na hora do almoço eu estava conversando com a minha filha, né? E ela comentou, eu tenho uma vida bastante intensa, até às vezes um pouco estressante, trabalho mais do que eu gostaria, o número de horas maior do que eu gostaria, mas, no entanto, eu estou conseguindo, às vezes, dar um mergulhinho na praia, eu consigo ter contato com os meus familiares, consigo fazer um pouco de atividade física, tudo dentro do possível. Então, eu posso dizer que eu tenho uma qualidade de vida razoável, apesar da pandemia, apesar do trabalho em excesso. Então, essa questão de qualidade de vida é algo muito subjetivo, né? As mesmas condições para uma pessoa podem ser satisfatórias e para outra não. E a mesma coisa acontece com a saúde. Numa mesma condição ambiental, uma mesma condição familiar e numa mesma cidade, certas pessoas resistem bem, têm uma boa imunidade, conseguem se adaptar e viver com uma certa qualidade, enquanto outros ficam estressados, adoecem, ficam mentalmente abalados. Então, essa questão tanto da qualidade de vida como da saúde tem aspectos subjetivos muito, muito grandes. Então, em relação, por exemplo, à qualidade de vida, a gente pode dizer que existem certos fatores que são básicos para que a gente tenha um mínimo de qualidade de vida. Ou seja, não dá para dizer que nós temos qualidade de vida quando uma pessoa está passando fome ou quando a pessoa não tem um teto. Então, certas condições ambientais, certas condições sociais são fundamentais para que nós possamos dizer que existe um mínimo de qualidade de vida. Então, a pessoa precisa de alimentação, precisa de abrigo, precisa de água, precisa de uma renda adequada para poder viver uma condição social minimamente confortável e socialmente adequada. Então, isso tudo pode variar bastante de um lugar para outro. Mas nós percebemos que pessoas que têm muito pouco, às vezes são felizes. Vocês vejam que, por exemplo, né, algumas das pessoas que foram testadas cientificamente com eletrodos na cabeça são os monges budistas,
especialmente os monges tibetanos, né? São pessoas que fizeram voto de pobreza, né? Levam uma vida muito simples, né? Praticamente sem pertences, vivem num ambiente bastante simples também, vivem em monastérios com uma austeridade muito grande. E, no entanto, quando você faz a medição, né, através dos eletrodos, para ver o grau de felicidade, eles são das pessoas mais felizes do mundo. Então, como é que a gente pode estabelecer o que leva uma pessoa a ter uma qualidade que, para ele próprio, uma qualidade de vida que ele considera boa e na qual ele se considera feliz, né? Então, isso aí é uma questão que já foi muito debatida, e um dos fatores, talvez, que já foram estudados e foram considerados determinantes para que se tenha uma qualidade de vida, para que a pessoa se sinta satisfeita na vida, é ela se sentir socialmente entrosada, ou seja, ela ser bem recebida, bem acolhida, bem aceita pela sua sociedade, desde a sua família, o seu bairro, o seu ambiente de trabalho. Uma pessoa que é rejeitada, que sofre bullying, que sofre preconceitos, que sente todo tipo de discriminação, tem mais dificuldade de se considerar satisfeita ou feliz. Então, mesmo que a pessoa tenha, né, a maioria das necessidades básicas atendidas, existem também fatores psicológicos, sociais, que entram nessa equação da felicidade. Agora, nós temos que estar, assim, como teosofistas, como pessoas conscientes, né? Nós temos que estar preocupados com a condição social, econômica e ambiental de toda a humanidade. Aquela ideia que o Krishnamurti fala, nós somos o mundo e o mundo somos nós. Então, se nós considerarmos que existem um número elevadíssimo de pessoas, cerca de 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que não têm acesso à terra, não têm uma renda mínima para poder se sustentar e prover as suas necessidades básicas. Então, é mais de 1 bilhão de pessoas que vivem uma condição muito ruim, né? Uma condição em que elas não se sentem acolhidas, não se sentem atendidas nas suas necessidades básicas. E, por isso, também não são pessoas saudáveis, né? Porque a saúde depende também, como eu falei, de uma série de fatores. A saúde física está relacionada à saúde psíquica. Isso é uma coisa muito interessante, né? A ciência já comprovou que a grande maioria das enfermidades tem a sua raiz em desequilíbrios não só físicos, mas psíquicos, né? Quer dizer, são problemas psicofísicos, vamos dizer assim, né? Em que entra em jogo o equilíbrio emocional, as condições em que a pessoa vive, e, como eu falei, essa questão do equilíbrio nos relacionamentos interpessoais, no trabalho, na família, né? Uma pessoa que vive num ambiente violento, né, num ambiente de crise, certamente tem muito mais dificuldade de se equilibrar e, portanto, de ter uma saúde, né? Uma pessoa que vive estressada, né, e esse estresse pode levar a formas muito graves de doença, não é uma pessoa que possa se dizer feliz, né? E nós vemos que, apesar de todo o desenvolvimento científico que nós observamos hoje em todo o mundo, o número de pessoas pobres aumenta no mundo todo, especialmente nos países mais pobres. Houve um momento em que houve uma pequena melhoria, ou uma pequena redução da pobreza, mas ela voltou a aumentar, e nesse ano de 2020 a situação piorou muito, especialmente por causa da pandemia, né? O número de desempregados, de pobres, cresceu bastante.
Existem alguns estudos interessantes. Um deles mostra, por exemplo, que a desigualdade social é um fator que leva à insalubridade. Ou seja, quanto mais... Isso aí foi medido também, estatisticamente, né? Quanto mais desigual uma sociedade, ou seja, quanto maior a diferença entre a renda de ricos e pobres, e também a condição em que eles vivem, maior a insalubridade, maior o grau de infelicidade e de enfermidades naquela comunidade. Assim, em geral, os países mais igualitários, os países em que a diferença entre ricos e pobres é menor, geralmente esses países são geralmente os países onde há melhores condições de saúde e também de satisfação, de felicidade na sua sociedade. Então, uma das coisas que nós temos que nos preocupar em reduzir e até extirpar é a pobreza. A pobreza e também as desigualdades, né? Porque a pobreza, justamente, ela se acentua na medida que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres, né? Várias entidades, como a Oxfam e várias outras, têm atestado que a desigualdade, não só no Brasil, mas no mundo todo, vem aumentando muito. Cada vez mais, um número muito pequeno de pessoas detém uma parcela cada vez maior da riqueza do mundo. Isso aí gera, logicamente, um problema muito grande. Então, uma das preocupações que nós devemos ter é de buscar não só curar as doenças, porque isso aí realmente é uma necessidade fundamental, você melhorar a qualidade dos hospitais, a qualidade dos tratamentos médicos, prover remédios, vacinas e tudo que é necessário para garantir uma melhor saúde para a população, mas também trabalhar para diminuir as desigualdades, porque essas desigualdades acabam minando a qualidade dos relacionamentos sociais, minando também a satisfação das pessoas e promovendo muitas injustiças sociais que estão relacionadas também aos problemas sociais, às revoltas e tudo mais. Existem vários estudos sobre essa questão da saúde, e eu venho estudando isso um pouco dentro do Educação Gaia, por exemplo, né? Dentro da Educação Gaia, que é um movimento mundial, está presente em quase 60 países. Uma das preocupações é a saúde pessoal e planetária, que é um dos temas que nós estamos, que é o tema da nossa palestra hoje. E eles fizeram uma série de estudos e mostraram que existem duas orientações básicas quando se trata da abordagem da saúde. Uma é que é mais utilizada pelas sociedades como um todo, que é a orientação patogênica da saúde, ou seja, é a saúde focada na doença. É aquela preocupação em resolver o problema de saúde através de remédios, através de diagnósticos apenas dos sintomas, sem procurar entender as causas, sem procurar entender as raízes, até psicológicas ou ambientais das doenças. E isso aí gera uma condição em que as doenças vão se alastrando cada vez mais, porque você trata apenas as consequências e não as causas das doenças. A pessoa ficou doente e você dá um remédio. Esse remédio tem efeitos colaterais. Isso gera outros problemas, outras doenças, fora os desequilíbrios mentais, emocionais, que os remédios também causam. Então, essa orientação patogênica, que está muito ligada à medicina alopática, não que a medicina alopática seja ruim, mas você confiar apenas na orientação patogênica
e muito pouco para a prevenção, muito pouco para o estudo das causas que geram as doenças, não é algo saudável para a sociedade como um todo. Então, existe uma outra abordagem, que é uma abordagem muito mais holística, que é chamada orientação salutogênica. Então, o foco, como diz o nome, né, patos tem a ver com doença, né? E salutogênica, o enfoque é na saúde. Então, em vez de você cuidar da doença, você cuida da saúde. Isso é algo assim, parece muito simples, né? Mas faz toda a diferença. Na China tradicional, era interessante, existia uma tradição do médico de família ganhar sempre, enquanto a família estiver saudável. E ele deixar de ganhar quando a família adoece, ou alguns membros da família adoecem, porque a obrigação do médico é manter a saúde da família, né? Então, essa orientação salutogênica trabalha muito mais o que permite que uma pessoa seja saudável, feliz, integrada, buscar essas causas da saúde, o que propicia um ambiente saudável. E aí os estudos têm demonstrado que a saúde humana não pode ser desconectada da saúde do seu ambiente, né? Do ambiente onde ela vive. Não só a família, o ambiente de trabalho, o ambiente social em que ela trabalha. Por exemplo, uma sociedade muito violenta, né? Certas comunidades muito violentas geram desequilíbrios muito grandes na saúde, que geram medo, geram falta de recursos, falta de condições mínimas para uma pessoa viver com qualidade. Então, isso aí atenta para a saúde da pessoa, o ambiente desarmônico. E um fator que comumente é totalmente descartado é a questão do meio ambiente. E hoje, os ecologistas, né, e as pessoas mais conscientes, que já estão começando a adotar essa visão holística, perceberam que você, para viver com saúde, você tem que viver num ambiente saudável, num ambiente em que a natureza também está saudável. Daí, então, o título da nossa palestra, né, que vai procurar mostrar a relação entre saúde pessoal e saúde planetária, e saúde da natureza. No Japão, existe uma técnica que é usada até pelos médicos convencionais, né, que é chamado banho de natureza. Acho que muitos de vocês devem ter ouvido falar desse banho de natureza. Ficou provado que pessoas que vivem em cidades afastadas da natureza, entre quatro paredes a maior parte do tempo, e hoje cada vez mais as pessoas, né, com a pandemia estão ficando presas em casa, muito ligado nas telas, né, na TV, e na telinha do computador, do celular. Isso faz com que a pessoa esteja desconectada do ambiente natural. E o que tem sido receitado no Japão e agora também em várias partes do mundo é o retorno para a natureza, é esse banho de natureza que tem um efeito altamente saudável, que é capaz de resgatar a saúde e contribuir para a solução de desequilíbrios, de problemas e doenças que a pessoa possa estar exibindo em determinados momentos. Diz que você caminhar na natureza uma vez por semana, que seja, faz uma diferença gigantesca, porque aquele ar da natureza tem uma série de partículas que têm um poder regenerativo no corpo humano, atuam no sentido de restabelecer o nosso sistema imunológico, restabelecer o nosso equilíbrio, tem até uma capacidade de atuar nas nossas emoções, para que nós entremos dentro de um ambiente assim, emocional mais virtuoso, mais tranquilo. Os hormônios, né,
também são afetados. Enfim, todo o nosso equilíbrio psicofísico está atrelado a esse contato com a natureza. Então, nós que somos ligados a esses movimentos, né, como a sociedade teosófica, movimento espiritualista, temos que ter um cuidado redobrado, não só conosco, mas com a nossa família, com as nossas crianças, propiciando a todos esse contato com a natureza. Eu sou um dos diretores lá do Paraíso na Terra, e as pessoas têm tido essa necessidade cada vez maior de fazer uma caminhada, uma trilha no meio da natureza, de comer uma fruta silvestre, de tomar um banho de cachoeira, de ver um passarinho, ouvir um passarinho cantando. Isso tem um efeito fabuloso no nosso equilíbrio, na nossa satisfação. É como se a vibração do nosso organismo fosse elevado a um patamar maior, mais elevado. Então, essa orientação salutogênica tem a ver com essa abordagem de você buscar condições que promovam a saúde e não separar o ser humano da natureza. Porque se você não tem um ambiente saudável, você não vai ter também um ser humano e uma sociedade saudável. Hoje existem vários cientistas que estão já fazendo estudos e comprovando que, inclusive, essa pandemia, assim como outras pandemias que nós já tivemos no passado, estão relacionadas fortemente a desequilíbrios naturais. A maneira como o ser humano se relaciona com o mundo natural, destruindo os habitats, né, naturais, destruindo as florestas, as savanas, destruindo todos os ambientes em que tanto a vegetação quanto os animais viviam de uma forma equilibrada. Então, a proliferação de vírus vindo dos animais para os seres humanos tem a ver com essa falta de cuidado, né, do ser humano com a natureza. Então, agora nós estamos assim, alguns ecologistas falam no tipping point, naquele ponto da virada, naquele ponto crítico. Se nós não mudarmos a nossa orientação, se nós não assumirmos uma atitude que nós chamamos de regenerativa, restaurativa, nós vamos rapidamente entrar por um processo de decadência social e ambiental sem retorno. Nós estamos assim dentro de um momento crítico dentro da história humana. E é interessante que a maioria das pessoas parece não querer aceitar essa realidade. E tem muitos negacionistas, inclusive, para o aquecimento global, que é um fato mais do que comprovado pela ciência. E tem gente que acredita que não existe aquecimento global, tem gente que acredita que a Terra é plana, tem coisas assim. Tem gente que acredita que não existe evolução na natureza. Então, são muitas crenças sem nenhuma base científica, né, que proliferam por aí e que propiciam um afastamento do homem da natureza e uma dificuldade de nós levarmos uma vida equilibrada. Então, chegou a hora de nós trabalharmos de uma maneira bastante eficaz e intensa, buscando restabelecer não só a nossa saúde, que é fundamental, e nós estamos agora com esse problema sério da pandemia, né, onde a nossa saúde está ameaçada, mas também a saúde natural, a saúde do planeta, a saúde de todas as comunidades, a saúde da grande comunidade da vida, a grande teia da vida. Então, isso é uma reviravolta, é uma nova visão de mundo, um novo paradigma que nós estamos passando a adotar. Eu lembro uma passagem daquela Carta do Índio. Alguns de vocês devem ter lido aquela Carta do Índio, de um índio americano da tribo Sialt,
escreveu uma carta para o presidente americano, porque o governo queria fazer uso, né, comprar as terras que tinham pertencido aos seus ancestrais. Então, ele explica que aquelas terras tinham um significado muito grande, porque ali viveram e morreram os seus ancestrais, era uma terra equilibrada, eles respeitavam as águas como sagradas, as árvores como sagradas e tudo mais. E tem uma frase que é belíssima, que é muito atual hoje, que diz o seguinte: a terra não pertence ao homem, o homem é que pertence à terra. Isso, para mim, resume de uma forma magnífica a nova visão de mundo que nós precisamos adotar. Nós não somos donos da terra, nós não somos donos da natureza, não somos donos de nada. Nós pertencemos à terra. E como partícipes dessa grande teia da vida, né, nós temos uma responsabilidade em relação a essa grande teia da vida, para que todos possam usufruir dessa vida mais maravilhosa que nos cerca, para que todos possam viver em harmonia, não só os seres humanos, mas que todos, o reino animal, para que o reino vegetal, todos possam conviver harmonicamente. E essa é a chave que nós temos hoje, que é a única maneira de nós evitarmos uma degradação cada vez maior dos solos, uma degradação cada vez maior da natureza, da saúde humana e da saúde planetária, que vai levar para uma espiral descendente até uma provável extinção. Nós estamos falando hoje da 8ª extinção. Nós já tivemos várias extinções. A última ocorreu na época quando os dinossauros foram extintos. E nós estamos caminhando rapidamente para essa extinção, se nada for feito. A ONU, através dos seus vários departamentos, né, está muito preocupada com essa realidade e desenvolveu os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Antes nós tínhamos tido os ODMs, que são os Objetivos do Milênio, que terminaram em 2015, e de 2015 a 2030 nós temos agora os ODMs, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, nós temos a Agenda 2030, que é a agenda que propõe uma série, são 17 objetivos, cada um com subdivisões, para nós chegarmos a 2030 com um planeta mais saudável e com uma comunidade humana mais integrada, onde você tenha erradicado a pobreza, você tenha uma verdadeira revolução na educação, garantindo uma educação de qualidade para todos, você cuide da qualidade das águas, especialmente das águas dos oceanos, que hoje estão extremamente ameaçados, os corais estão esbranqueando, a mortandade dos peixes é muito grande, você tem verdadeiras ilhas de plástico no Pacífico, às vezes muito longe dos locais em que a poluição ocorreu, a poluição das águas de maneira geral está muito intensa, a poluição do ar. Então, é uma condição muito preocupante que nós vivemos hoje e que, se não houver uma reversão assim, muito radical dessa condição que nós vivemos hoje, nós vamos caminhar rapidamente para uma condição insustentável. Então, o chamado desenvolvimento sustentável talvez não seja nem a palavra ideal, porque quando você fala em desenvolvimento, geralmente as pessoas pensam em crescimento, né? Você fala, por exemplo, do desenvolvimento do país, seja o nosso ou qualquer outro país. Geralmente você associa, pelo menos os políticos, associam crescimento e desenvolvimento ao crescimento do PIB, ou seja, o crescimento dessa economia que vem gerando desigualdade, que vem gerando agressões ao meio ambiente e vem colocando em risco a própria saúde e sobrevivência da nossa espécie. Então, o que é necessário que nós façamos hoje, né? É
isso requer assim, uma atitude de muita consciência, né? De observação profunda do que está acontecendo hoje e a adoção de uma postura que hoje se chama de uma visão regenerativa, né? Essa saúde humana e planetária depende de nós adotarmos uma postura da regeneração humana e a regeneração planetária. A Sociedade Teosófica há muitos anos vem trabalhando esse tema da regeneração humana e planetária, que é fundamental. E nós sempre dissemos que as duas coisas são interligadas. Você não consegue regenerar o planeta enquanto o ser humano continuar egoísta. Essa regeneração humana passa pela superação do egoísmo, pelo desenvolvimento da fraternidade. E aí a Sociedade Teosófica tem um papel fundamental na medida que ela promove, tem um primeiro objetivo, a formação de núcleos da fraternidade universal. Então, você colocar em primeiro lugar a fraternidade, a cooperação, a integração entre os povos é algo assim, indispensável se nós queremos viver em harmonia e se nós queremos sobreviver a essa crise que vem se intensificando cada vez mais. Você vê, só para dar um exemplo em relação às emissões dos chamados gases que provocam o efeito estufa, né, e provocam o aquecimento global. Nós estamos hoje, né, com o principal gás que gera o aquecimento global, que é o gás carbônico, uma condição muito perigosa. Nós chegamos a 413 partes por milhões de gás carbônico, CO2, na atmosfera. Isso foi um crescimento extremamente rápido. Se nós quisermos um equilíbrio mínimo, nós temos que baixar rapidamente essa concentração de gás carbônico na atmosfera, pelo menos para 300 partes por milhão. Esse é o ponto que, além do qual nós estamos colocando em risco a própria humanidade. Então, para que isso ocorra, nós temos que não só cessar com a emissão dos gases que provocam o efeito estufa, ou seja, impedir que haja a continuidade da emissão desses gases. Esses gases são produzidos pela queima de combustíveis fósseis, produzido pelo metano, que é gerado tanto pelas vacas, os animais que com seus arrotos e a sua flatulência estão emitindo metano continuamente, mas existe também um outro fator muito preocupante, que é o derretimento das regiões, tanto no norte como no sul do nosso planeta. No Ártico e na Antártica está havendo um derretimento acelerado das calotas polares. Isso, não só nos polos, mas nas regiões próximas, como a Groenlândia, está trazendo um problema seríssimo, porque existe o que eles chamam de permafrost, que é aquela camada de terra misturada com vegetação que ficou soterrada pelo gelo durante milênios e milênios. Essa camada está sendo aos poucos exposta ao sol com o derretimento daquela capa de gelo em função do aquecimento global. Então, existe o fenômeno da realimentação, do feedback positivo, que faz com que o aquecimento gere mais aquecimento. O aquecimento gera derretimento. O derretimento faz com que a camada de gelo diminua. Então, o raio de sol que incidia no gelo e era refletido deixa de incidir no gelo e incide na terra, na vegetação, que absorve o calor do sol e promove mais derretimento. Então, é um ciclo, em vez de ser um ciclo virtuoso, é um ciclo vicioso, né? Um feedback que, em vez de ser benéfico, é maléfico para a saúde do planeta. Então, essa camada de permafrost está derretendo
a uma taxa muito rápida, e isso está acelerando todo o processo de aquecimento, de elevação das águas, do nível das águas dos oceanos, e a mortandade de peixes e todo tipo de vegetação aquática também, os plânctons e tudo isso. Então, nós temos que reverter isso rapidamente. Então, o que todos os congressos que estão ocorrendo no mundo estão dizendo? A melhor maneira que nós temos hoje de buscar reverter essa condição, ou pelo menos reverter até um nível suportável essa degradação ambiental, é plantando muitas árvores. E primeiro deixar de derrubar a floresta, isso é fundamental, mas também regenerar, recuperar essas áreas que estão degradadas. Existem muitos organismos nacionais e internacionais que estão hoje preocupados com essa regeneração do solo, a regeneração não só do solo, mas também dos oceanos. Existem, inclusive, fundos que estão bancando ações de grupos, de organizações da sociedade civil, das OSCs, né, que tentam, a todo custo, promover o reflorestamento e a retenção do carbono que foi emitido no solo. É você atrair de volta, através da fotossíntese, o carbono que foi emitido, de maneira a diminuir a concentração de gás carbônico na atmosfera. Então, isso é um processo fundamental para a nossa saúde, para que nós possamos resgatar um pouco do que foi destruído. Nós estamos num processo de destruição da biodiversidade muito rápido. Em 10 anos, nós perdemos 30% da nossa biodiversidade, que é uma coisa catastrófica. Você vê que até as abelhas, que são fundamentais para a polinização, estão aos poucos desaparecendo em várias partes do mundo. As florestas, com toda a sua biodiversidade, estão também sendo destruídas. Isso causa problemas seríssimos para o clima, porque aquela evapotranspiração da floresta deixa de existir, aí surge a desertificação, que é muito presente na África, especialmente, na Ásia, e está começando aqui no Brasil também. Então, são muitas coisas que nós precisamos fazer para trabalhar a condição em que nós vivemos, tentando restabelecer um mínimo de condição para a saúde humana. Então, resumindo toda essa proposta salutogênica, né, é buscar as raízes que levaram a essa grande crise, que é pessoal, que é social, que é educacional, que é ambiental, que está centrada na nossa maneira de viver, nos nossos hábitos, nas nossas crenças, né? E especialmente no nosso egoísmo, na nossa falta de fraternidade. Eu quero dar, assim, em relação à saúde, um exemplo muito interessante. Eu li esse exemplo num artigo que a Regina Medina publicou na Sofia sobre a saúde na Grécia Antiga. E nesse artigo, ela comenta que na Grécia Antiga, em Delfos, em locais onde existia toda uma preocupação com a saúde, os oráculos e aqueles que eram responsáveis pelo tratamento das pessoas, quando a pessoa tinha um problema, seja um problema mental ou um problema de saúde física, antes de iniciar o tratamento, a pessoa era colocada em reclusão, ela ia para um canto para ficar sozinha, refletindo sobre o que tinha sido a sua vida nos últimos anos, né? Como é que foi a sua história? O que levou à condição daquela doença, daquele desequilíbrio que ela estava exibindo naquele momento?
Vocês veem que a abordagem é interessante, né? Considerando que a saúde começa dentro de nós, começa num desequilíbrio interior, é fantástica essa abordagem da Grécia Antiga de buscar no nosso interior as causas dos nossos problemas físicos e mentais. É você investigar o que eu tenho feito na minha vida que gerou esse desequilíbrio. Aí existem vários níveis que você tem que investigar. Como é que está a minha alimentação? Não é? E nós sabemos que hoje em dia a alimentação, especialmente aqui no Ocidente, está cada vez pior, né? Alimentos enlatados, alimentos industrializados, alimentos com todo tipo de conservante, alimentos transgênicos. Realmente nós temos a nossa alimentação é caótica e a quantidade de veneno nos nossos alimentos também, né? O fruto do agronegócio, né? Os pesticidas, nós estamos ingerindo uma quantidade imensa de venenos. Então, esse é um ponto. Como é que nós estamos nos alimentando? Outro ponto, como estão os nossos relacionamentos? Nós sabemos que problemas de relacionamento levam a patologias, levam a doenças, levam a desequilíbrios na vida da pessoa. Então, você investigar como é que estão os meus relacionamentos. Será que eu estou buscando relacionamentos saudáveis? Será que eu estou contribuindo, através da minha atitude, para um ambiente saudável na família, no trabalho e na minha cidade, no planeta também? Será que eu respeito os limites planetários? Como é que estão meus hábitos de consumo? Eu procuro comprar do pequeno agricultor um alimento orgânico, saudável, ou eu vou no supermercado e compro qualquer coisa, né, puramente levado pela gula, pela vontade de comer coisas, né, que são verdadeiros vícios, né, que o açúcar, por exemplo, é um vício, né, e tem vários outros alimentos insalubres que viciam também, alimentos refinados e assim por diante. Então, como é que está a minha alimentação? Como é que estão os meus relacionamentos? Eu tenho estado junto da natureza ou eu estou isolado num ambiente entre quatro paredes? Então, são várias coisas que você tem que começar a questionar para verificar o que levou àquela condição insalubre, interior, e como é que estão os pensamentos. Esse é um outro item que nós devemos questionar. E se eu estou sempre, por exemplo, num ambiente em que as pessoas estão cheias de pensamentos negativos, né, falando mal dos outros, e eu estou reforçando, fazendo fofocas, falando mal dos outros, pensando mal e sendo pessimista em relação ao que acontece no mundo, e isso é algo que afeta o meu equilíbrio, né? Se eu só vejo notícia negativa, em vez de ver a TV Suprem, eu vejo as TVs que estão sempre, né, destilando aquelas coisas super negativas. É lógico que eu vou ficar deprimido, vou ficar sentindo pesado. Esse mundo não tem jeito, todo mundo é desonesto. E, na verdade, não é assim. Tem muita gente boa nesse mundo, tem muita coisa boa acontecendo. Nós temos que reforçar aquilo que é bom e colocar de lado aquilo que não presta. O Buckminster Fuller, que é um pensador e um cientista também, ele dizia o seguinte: nós temos que adotar novas posturas, criar um novo tipo de sociedade que faça com que essa sociedade que está aí, disfuncional, morra por inanição. É interessante isso, né? Em vez de ficar batalhando contra aquilo que está aí, e brigando e se desgastando, vamos buscar fazer o novo, criar uma nova sociedade mais humana, uma sociedade regenerativa, uma sociedade em que seja inclusiva, que seja integrada com a natureza, que respeite os animais, que tenha uma alimentação saudável, promovendo
a saúde dos ecossistemas, promovendo as pequenas comunidades, promovendo a economia local. São tantas coisas que nós podemos atuar, em vez de ficar em casa reclamando, vendo televisão, nós podemos sair em campo e ser agentes de transformação. E esse é um ponto que eu acho da maior importância. Nós podemos ser agentes de transformação nesse mundo. Isso é algo que eu acho fundamental. Nós podemos acreditar na nossa capacidade de transformarmos isso que está aí. E quando nós nos unimos com grupos de pessoas que têm o mesmo ideal, que também estão estudando, que também estão promovendo essa regeneração humana e planetária, aí as chances de sucesso são ainda maiores. Então, eu acho que chegou o momento de nós sairmos da nossa zona de conforto, nos juntarmos a grupos que estão desenvolvendo trabalhos regenerativos e começar a trabalhar plantando agroflorestas, plantando água, como diz o Ernest Gosch, né? Você pode plantar água até mesmo numa área totalmente degradada, numa área desértica. Qualquer terra pode ser regenerada se você fizer as coisas certas, adotando a chamada agricultura sintrópica, que você vai passo a passo, né? Desde das plantas pioneiras até as plantas mais perenes e de longa duração. Então, existem métodos que você pode utilizar, que estão plenamente disponíveis hoje, existe muita literatura, para você regenerar a natureza, para regenerar o ser humano. E eu queria encerrar colocando ênfase num elemento fundamental nesse processo, que é a educação. Se nós queremos uma humanidade livre, autônoma, integrada e feliz, nós temos que focar muito o nosso trabalho na promoção de uma educação de qualidade, que seja inclusiva, promova a autonomia, que faça com que todas as sociedades sejam trabalhadas, aquele conceito de escolas abertas, escolas integradas com a comunidade. São verdadeiras comunidades de aprendizado que nós precisamos criar. O Zé Pacheco, né, um educador, foi um dos iniciadores da Escola da Ponte, tem trabalhado muito as comunidades de aprendizado. E agora a União Planetária está envolvida num projeto chamado de Escolas Inovadoras, que é fruto, inclusive, de um edital, em que a União Planetária foi uma das 4 entidades selecionadas. Nós estamos agora em vias de assinar um termo de parceria para implantar numa escola pública uma educação totalmente diferenciada, que utiliza a compaixão, utiliza a amorosidade, utiliza meditação, utiliza a visão krishnamurtiana, a visão do Dalai Lama, a visão da educação Gaia, a visão da permacultura e toda a técnica. Nós não podemos abandonar a tecnologia, é usar a tecnologia a nosso favor, para promover aquilo que vale a pena ser promovido, em que o professor deixa de ser um instrutor convencional que vai trazer conhecimento, ele passa a ser um facilitador. E nós temos que promover todo o potencial que já existe nos estudantes. Então, essa nova educação está começando agora, mas está vindo com muita força. E nós temos que nos envolver nesse sentido, educando tanto as nossas crianças, como educando os agricultores a plantarem agrofloresta, a abandonarem as monoculturas, a trabalharem de uma forma regenerativa, eliminando os agrotóxicos. Então, é um trabalho gigantesco que nós temos pela frente e todos nós temos que estar juntos nesse grande esforço. Namastê, Eduardo. Que beleza! Você, como sempre, nos iluminando. E nessa tarde e noite, mais do que isso, nos chamando para sair da zona de conforto. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e que toca a todos nós, né? Tem muito para fazer no mundo e talvez exista um chamado muito grande aí para que a gente arregace as mangas e comece a construir essa mudança.
Grato. Temos um comentário aqui do Carlos Emanuel. Eu pediria que ele abrisse o seu microfone e trouxesse a contribuição para todos nós. Boa noite, meu irmão Eduardo. Muito obrigado pela reflexão da noite. Salve. Trazer aqui, na verdade, eu coloquei assim, interessante que Rudolf Steiner, que, salvo engano, foi presidente da ST da Alemanha, trouxe a ideia de que nós lidamos com as formas pensadas o tempo todo, que são mortas, como uma cadeira, uma flor, uma mesa, uma flor de plástico, uma mesa. Isso tudo foi pensado pelo homem, fruto do mental concreto. Isso gera um processo de morte. Por isso que, para ativar uma mente criativa superior, temos que ter contato constante com as formas não pensadas pelo homem, como os animais, as flores, os elementos da natureza. Só através dessas formas não pensadas pelo homem é que o homem poderá acessar o conhecimento superior. Era só uma... Quando você começou a falar sobre a natureza, me veio essa questão à mente, esse pensamento do Rudolf Steiner. É interessante que a natureza nunca é estática, né? Você vê como é que as flores se desenvolvem, né? Você vê o desabrochar de uma flor, é uma coisa fantástica, né? A maneira como ela vai aos poucos, né? Desde o botão até a flor plenamente aberta, é um verdadeiro milagre da natureza. E nós temos muito que aprender com a natureza. Existe uma ciência agora chamada biomimética, não sei se você ouviu falar, né? Em inglês é biomimicry. E existe a Jane Dulles, que escreveu esse livro sobre biomimética, e esse livro é considerado assim, um dos livros fundamentais hoje, porque ele ensina como é que nós devemos aprender a partir da observação da natureza. A natureza tem muito a nos ensinar. Afinal de contas, a natureza está aí há bilhões de anos. E nós estamos aqui há centenas de milhares de anos. Então, a natureza ela tem uma experiência, né? Ela acumulou uma sabedoria que ela expressa nas suas formas, na beleza dos animais, na beleza das plantas, das flores e na própria beleza, né? E na funcionalidade do ser humano, que é algo fantástico, que é algo dinâmico. Na hora que você pega algo dinâmico e transforma numa forma estática, você está limitando. Então, você, hoje, em vez de aprender de elementos estáticos, se você começar a aprender da natureza, observar a aerodinâmica dos animais, a aerodinâmica das plantas, a maneira, por exemplo, a fotossíntese, é uma coisa fantástica a fotossíntese. A gente não conseguiu, pela ciência, fazer uma coisa que as aves estão fazendo há bilhões de anos, né? Então, é algo maravilhoso, um verdadeiro milagre. Você vê como a vida se manifesta na natureza, no vegetal, no animal, no ser humano. Então, nós temos muito que aprender, né? E a melhor maneira de aprender não é tentando dissecar. E isso é uma grande lição também da natureza. A nossa ciência cartesiana quer estudar a vida, e o que ela faz para estudar a vida? Ela pega um animal, por exemplo, mata o animal, abre, faz a vivissecção, como eles chamam, né? Para estudar quais são os órgãos que tem nos animais. Mas eles estão estudando o que é morto, e não um ser vivo, né? Nós temos que partir para observar a vida. Muito mais importante que as partes, que os órgãos, é a vida no seu todo, é essa integração, é as células se reproduzindo, é a vida se expressando, se modificando continuamente, se adaptando às circunstâncias externas. Isso é uma coisa maravilhosa. E esse é o trabalho principal da nova biologia, da nova medicina, da nova ciência, de observar a vida, observar a consciência e não a matéria morta. Ok, que beleza. A Jo trouxe uma contribuição que passa pela questão das escolas. Jo, você quer fazer a sua indagação ao Eduardo? Pode abrir o microfone. Abri. Parabéns, Eduardo, pela explanação muito boa. Então, eu tive que apresentar um trabalho, um portfólio, porque eu estou fazendo o curso de Sociologia, onde o tema era sobre a violência contra a mulher. E, a partir daí, a gente sugeriu fazer um projeto, né, educativo, como que a gente pode
a ajudar, né, como que a comunidade pode ajudar as escolas nessa transformação. Eu acabei fazendo uma investigação, uma pesquisa com as escolas na Finlândia, que parece-me que é o país que tem uma qualidade, né, melhor a nível planetário na questão da educação. Então, eu sugeri, assim, eu fiz o projeto que eu fiz, eu comecei falando sobre a disciplina da autocultura, né? A disciplina do autoconhecimento, porque a sociedade, ela não aceita, né? Ninguém quer estudar o que é autoconhecimento. As pessoas rejeitam isso sem saber do que se trata. Eu também sugeri introduzir a meditação, a disciplina sobre ética, moral, compaixão, fraternidade, né? A alteridade, né? Ética da alteridade. Enfim, eu acho que, de repente, deveria fazer isso através de peças teatrais, né? Cujas histórias tivessem esse fundo moral. Porque eu penso que o ser humano que já está adulto, eu até coloquei ali no texto que eu fiz, né? O ser humano adulto, ele tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e eu não quero mudar, né? Então, acho que é meio difícil, né, a gente fazer essa autotransformação. Então, penso que tem que ser no ensino de base mesmo. Talvez o resultado não seja tão rápido, mas, bom, se a gente considerar que existe a lei da reencarnação, quem sabe na próxima a gente encontre uma humanidade um pouco melhor, né? O que você acha dessa ideia de colocar esse tipo de introdução no ensino de base? Eu não tenho dúvida que a única saída está na educação das nossas crianças. À medida que nós vamos crescendo e ficando mais velhos, a tendência do ser humano é ficar mais duro, né? Mas é que nem as plantas, né? Uma árvore velha, ela fica rígida, né? Enquanto que uma árvore nova ela é mais flexível, né? Então, essa é uma tendência natural dos organismos que vão envelhecendo, vão ficando mais rígidos, não só fisicamente, mas também as ideias vão sendo mais difíceis de serem mudadas. Uma pessoa que já tem ideias prontas, feitas, né? Elas têm grande resistência à mudança. Então, nós temos que começar pela base mesmo. Eu não tenho dúvida que é com as crianças e com os jovens que nós temos que lidar. E você vê, por exemplo, que o Dalai Lama percebeu isso e ele fez uma campanha chamada a Revolução da Compaixão. E essa campanha é voltada para os jovens. Tem um livrinho que eu recomendo que vocês leiam, foi traduzido para o português, chama Façam a Revolução. Eu tenho uma palestra sobre esse livro que está gravada, foi dada na Sociedade Teosófica, está no YouTube, no canal da União Planetária, né, no canal TV Suprem. E ele fala justamente isso, que nós temos que fazer uma revolução sem armas, que é a revolução da compaixão, da amorosidade. E os jovens é que têm que entender isso. Eles estão muito mais próximos da natureza. Para eles, a percepção dessa questão ecológica, da necessidade do equilíbrio ambiental, do respeito à natureza, é muito mais natural do que para as pessoas mais velhas. Você vê o Papa também, né? O Papa reuniu agora, há poucos meses atrás, em novembro, e criou um grande evento chamado a Economia de Francisco. E ele chamou economistas jovens de todo mundo para pensar uma nova economia. Uma nova economia bem nessas linhas que nós estamos aqui conversando. Uma economia inclusiva, uma economia holística, né, que leve em conta a natureza. Então, você vê que os jovens é que são o futuro. Nós temos que trabalhar os jovens e as crianças, isso aí não há dúvida. E a União Planetária agora está começando um projeto, quer dizer, já vem trabalhando há mais de um ano nesse projeto, chamado de Projeto Educacional Suprem, que é um projeto bastante abrangente, que pega vários aspectos. Inclusive, nós fizemos um acordo com a Universidade de Emory, nos Estados Unidos, para implantar aqui o C-Learning,
que é o aprendizado social, emocional e ético. Você falou na ética também, né, Jô? Então, o aprendizado tem que envolver, além do intelecto, tem que envolver o social, você aprende dentro da sua comunidade. Você não aprende só para você, você aprende aquilo que é de interesse da comunidade. O aprendizado emocional, nós esquecemos das emoções, as pessoas estão virando verdadeiros autômatos, né? Porque as emoções não são valorizadas, não são trabalhadas, e os traumas cada vez são mais fortes. E a ética, né? Sem ética, é a sociedade que nós vemos aí, né? da corrupção, do fura-fila, é uma coisa inacreditável que nós vimos por aí, né? Fura-fila das vacinas, coisas que realmente é uma falta de educação mesmo, né? Ao pé da letra. Eu vejo aqui uma contribuição também do Ricardo Neri, se ele quiser abrir um pouquinho o microfone e fazer uma síntese do que postou ali para a gente. Oi, Otávio, um minutinho, tenho que abrir aqui o chat. Boa tarde, Eduardo, parabéns pela palestra. Tema extremamente relevante, eu acredito, bastante coerente e coeso também com os ideais teosóficos. Bom, na realidade, eu só fiz uns comentários, trouxe alguns dados, né, para reforçar, para acrescentar nesse painel de dados que você trouxe aqui para a gente, né, que nós já temos cerca de 7 anos seguidos de recorde de média de temperatura global, né, positivo, ou seja, tem cada 7 anos seguidos de quebra de recorde, porque ainda tem algumas pessoas que questionam o aquecimento global. Ano passado, na Sibéria, houve um recorde de temperatura de 38 graus, na Sibéria, no norte da Sibéria, 38 graus. Um pesquisador brasileiro da USP, considerado um dos maiores especialistas mundiais em florestas tropicais, há décadas estuda a floresta amazônica. Ele foi o descobridor do rio aéreo sobre a floresta. Se vocês quiserem, depois eu posso comentar rapidamente. O Antônio Nobre. Obrigado. É que eu sou péssimo com nomes, eu não lembrava o nome dele. Em estudo recente, ele afirmou que, mantido o atual ritmo de desmatamento, por volta de 2030, a floresta amazônica poderá ultrapassar o ponto sem retorno e irá, independente de qualquer iniciativa de recuperação, ocorrer uma autoimplosão da floresta, e com esse fato alterar o regime de chuvas não só no continente sul-americano, mas impactando o mundo inteiro. Né? Você comentou a respeito da questão do derretimento do permafrost, né, na região ártica. Já que a gente está falando tanto e está vivenciando essa questão da pandemia, muitos epidemiologistas, eles têm também uma extrema preocupação com esse derretimento do permafrost, porque com esse derretimento, algumas cepas de vírus que estão, digamos assim, estavam sobre o gelo há 20 mil, 30 mil anos, em região de gelo permanente, isso que significa o termo permafrost, gelo permanente, essas variantes de vírus e bactérias, elas podem retornar à vida, e seguramente, segundo esses especialistas, o nosso sistema imunológico não está preparado para esses organismos que estão congelados há milênios, né? Então, a gente percebe por aí o que foi dito, não estou querendo com isso gerar pânico, mas alertar sobre a nossa responsabilidade, né? Assim como o Iver brilhantemente fez na palestra dele, que nós precisamos nos informar e nos posicionar com relação a isso. Ontem foi dito na palestra do Billy Bill uma coisa que eu achei extremamente interessante e bela, né? Não existe a vida do ser humano e a vida das outras espécies. A vida é uma coisa só. Dentro dessa perspectiva da unidade, dessa ideia tão valorosa, tão elevada da filosofia e da doutrina teosófica, a vida é uma só, ela se manifesta através de diversos graus, de diferentes formas. Mas é isso que nós teósofos precisamos fazer, precisamos abraçar a compreensão dessa ideia e passar digamos assim, focar as nossas ações
ações mentais, ações emocionais e ações físicas de acordo com esses ideais, pensando no todo, nessa ideia da unidade da vida. Então, o ser humano ele não é, a espécie dominante sobre todas as espécies, ele é mais uma espécie junto com essas outras espécies, pelo menos essa aqui é a minha ideia. Inclusive, de todos. Essa ideia do especismo é um problema muito grande, né, na cultura atual. Nós fazemos parte da grande teia da vida, nós não somos donos da natureza, e esse é o grande equívoco dessa visão que deriva da má interpretação da Bíblia, como se Deus tivesse criado os animais e a natureza para serviço do homem. Isso é um grande equívoco que gerou todo um paradigma de exploração da natureza e não de união, de uma vida cooperativa com a natureza. E agora nós temos que mudar isso antes que seja tarde demais, né? Acho que é um momento de reflexão e um momento de ação também, como nós comentamos. Mas vamos ver outras perguntas aí. Perguntas eu não vi registradas, mas eu te perguntaria, Eduardo, se você teria para nós algumas boas práticas de implementação imediata no nosso viver cotidiano. Olha, são muitas coisas que a gente pode fazer. A primeira coisa é, assim, muito simples, são os hábitos de consumo. Você olhar o que você está consumindo hoje. Qual é a origem dos alimentos que você está adquirindo? O ideal é que você consiga rastrear esses alimentos para você poder chegar a garantir que você esteja consumindo coisas que sejam não só saudáveis, mas que promovam a sua economia local. Hoje, como eu falei, um dos maiores problemas é a concentração de renda. Então, por exemplo, se você compra no supermercado, a quem que você está promovendo? São os capitalistas, né? As multinacionais que estão por trás dos supermercados. Agora, você compra na feira, especialmente numa feira orgânica, direto do produtor, ou se você participa de um CSA. CSA é aquela comunidade que sustenta a agricultura, que está muito em voga hoje, em que você cria um grupo e faz parte uma pequena comunidade que ajuda a comprar as sementes, ajuda a planejar o plantio e que acaba recebendo os alimentos dentro de um sistema cooperativo. Então, essa consciência do que você está comprando é saudável, é socialmente justo, né? Por exemplo, você deve dar preferência para comprar aquilo que é produzido localmente. Se você compra um leite que vem lá da Europa, por exemplo, né? Você está não só contribuindo, primeiro você está promovendo alguém que está produzindo num país mais rico que o Brasil, normalmente. Depois, você está contribuindo para o aquecimento global, porque esse material veio de avião, ou veio de navio, enfim, teve todo um processo de transporte, geralmente de avião, que gerou os gases de efeito estufa, né? E você não promove a economia local. Todo o dinheiro que entra acaba saindo de novo. Então, a economia solidária, que é a economia que nós promovemos, é aquela que reforça a economia local. Então, buscar sempre comprar dos produtores menores, locais, frutas da época, produtos que são integrais, de qualidade, orgânicos. Esse é um dos itens que eu acho que é bastante simples, né? Evitar, por exemplo, o abuso de uso de carro, poder andar a pé, de bicicleta melhor, tudo aquilo que contribui para minimizar as emissões na sua vida é legal. E uma coisa muito importante é plantar. Hoje em dia, existem assim várias entidades, inclusive o Paraíso na Terra é uma delas, né, que estão trabalhando com agrofloresta. Nós, inclusive, temos o plano
de criar um instituto para ensinar a plantar, não só plantar, mas a gerar negócios sustentáveis a partir da agrofloresta, que envolve muito mais do que só o plantio, né? Envolve o manejo, envolve as vendas, envolve o trabalho cooperativo em relação às sementes e tudo mais. Então, existe, assim, uma grande necessidade de adesão a projetos de plantio de mudas, plantio de agrofloresta. Você pode começar no seu quintal, se você tiver casa. Se você não tem casa, você pode aderir a um grupo de pessoas que estão promovendo mutirões de plantio, né, seja em fazendas ou qualquer outro lugar. Então, essa é outra atitude. E você pode se unir a grupos que estão também trabalhando para uma saúde holística, uma saúde regenerativa. E a educação, eu diria que talvez seja o local onde a gente precisa mais de atividades de pessoas idealistas, né? Levar para a escola essa nova visão de mundo e colaborar, inclusive pelo trabalho voluntário, para que nós possamos desenvolver projetos que venham a implantar essa nova visão, que a gente possa levar para a escola uma nova função regenerativa também. A escola vai ser um centro de luz e vai ser um centro regenerativo para a sua comunidade. E a partir da escola você pode criar hortas comunitárias, a escola pode produzir energia para a comunidade. Existe uma quantidade enorme de coisas, não dá para citar aqui todas, que ficaria muito extenso. Mas você procurando, você vai achar. Até se você quiser, eu posso depois te mandar mais informações sobre várias ações que estão sendo feitas. Existe uma organização que chama Ecosystem Regeneration Camp. São campos de regeneração ecossistêmica. Essa organização começou há 4 anos e está hoje em muitos países, deixa eu ver, até anotei aqui, está em 37 países já, e desenvolvendo um trabalho magnífico de regeneração de áreas degradadas. Você pode começar a trabalhar ou dando a sua contribuição de trabalho ou até dando a sua contribuição financeira para promover esse tipo de projeto. Obrigado, Eduardo. Eu vou agradecer, sim, se você puder compartilhar comigo todas essas boas sugestões de práticas transformadoras. Como é que a gente poderia mandar para todos os inscritos? Eu mandando para você distribui para os inscritos esse material? Vamos pensar em como conseguimos fazer isso. Pode me mandar e a gente vê como faz, inclusive até o fim da Escola de Verão no domingo, e podemos tentar também publicar na página da Sociedade Teosófica pela internet. Pode mandar para mim e a gente vê como compartilha isso. Eu acho que pelo Simpla você tem todos os e-mails dos cadastrados, acho que você consegue enviar. Mas você pode também colocar no site da sociedade, acho que é uma ideia também. Tá bem, o nosso horário para esse momento esgotou, mas nós temos a inscrição aqui do Mariano, que pode, então, fazer uma intervenção breve, a gente vai encerrar, não vamos fechar a sala, a gente suspende a gravação e logo em seguida retomamos às 19h30 com a programação cultural. Mariano? Eduardo, eu devo dizer que é o seguinte, não sei se você se lembra, mas eu trabalho com economia agrícola, né? Então, esse negócio do derretimento é pior do que a gente supõe, porque você observar, na linha do Equador é que se concentra a fome. E a partir do momento que você há um degelo da calota, principalmente do Polo Norte, você vai fazer com que áreas que não eram agricultáveis se tornem agricultáveis. E quem é que está nessas áreas agricultáveis? São países ricos. Então, você vai observar que o Canadá vai aumentar a produção, a Rússia pode aumentar a produção. A Sibéria, né? Está entendendo? Exatamente. A Sibéria, a tundra é um dos locais mais férteis do mundo. Está entendendo? Então, o problema é muito pior do que a gente possa imaginar. Eu estou aqui em teletrabalho, eu fiquei abismado porque eu estou fazendo um trabalho sobre a utilização de fertilizantes no Brasil e no mundo. Meu Deus do céu! O Brasil, primeiro, é imenso sojual, e vocês sabem. Bem, enfim, a maioria das pessoas não sabe, mas a monocultura é ruim, porque vai expulsando a biodiversidade. E a maior biodiversidade do mundo está aqui no Brasil.
Tá entendendo? É muito fácil você replantar florestas lá na América do Norte e no Canadá, na América do Norte, de modo geral, porque tem 4 espécies de árvores. Aqui não. Aqui no metro quadrado você tem muito mais do que você imagina, tem até coisa que você nem supôs que poderia ter. Então, o que acontece? Esse derretimento, há um problema forte para o crio, que é alimento das baleias, e também você tem a tendência a exacerbar a fome, o que é ruim, tá entendendo? Porque você aumenta a desigualdade. Como era uma contribuição rápida que eu queria te dizer, era isso que eu queria te falar, entende? Há a tendência, uma monocultura e isso. E a desertificação, lógico, é muito mais acentuada nos trópicos, né? Que existe a própria condição climática planetária, ela gera uma faixa muito grande, né? Ali que pega uma boa parte da Austrália, uma região mais para o norte da África, onde está o Saara. E nós só não temos um deserto aqui no Planalto Central por causa dos rios voadores. O Antônio Nobre, né, que foi mencionado há pouco, ele é um dos caras que estuda esse fenômeno dos rios voadores, que faz com que a umidade da Amazônia crie verdadeiros rios que estão na atmosfera e que trazem a umidade, trazem as gotículas de água para se precipitarem como chuva em todo o Brasil, propiciando a agricultura e tudo mais. Então, se nós não tivéssemos a Amazônia, e isso pode acontecer se o desmatamento continuar, ela virar uma savana, nós vamos realmente ter uma desertificação acelerada no Brasil, arriscada de virar uma região similar ao que existe na mesma região, na mesma latitude da África, né? E ainda existe o problema do Chaco. O Chaco e o Pantanal Mato Grossense também, eles que também trazem as chuvas para cá. Isso aí, ou seja, tem que pensar de uma forma global. E você vai ver também que o deserto do Saara, ele está, ao longo do tempo, o deserto do Saara está aumentando. Aliás, o deserto do Saara é um barato, né? Que Sahara em árabe é grande deserto. O deserto do grande deserto está aumentando. Então, isso aí é um pouco mais preocupante do que nós gostaríamos até de admitir. Era isso que eu queria contribuir. E o único jeito para suscitar esse processo é reflorestando. A recuperação das áreas degradadas e o reflorestamento. É a única maneira. E eu acho que essa é uma das grandes tarefas que nós temos pela frente. Educar as pessoas, que não adianta um ou dois fazerem um plantio de árvore aqui, outro ali. Tem que ser um trabalho de massa mesmo, em grande quantidade. Esse é um desafio gigantesco que nós temos pela frente. E possamos, com essas palavras, nos sentir não só tocados, mas sim chamados para realizar isso para as gerações futuras. Então, tá bem. Muito obrigado, Eduardo. Estamos encerrando esse momento, então, da escola.